Acho que assim, primeiro um conceito básico. Por que é importante fazer o check-up? Então acho que assim, talvez eles tenham dado o primeiro passo, Uhum. mas depois você faz o check-up. O que é o próximo passo? Tá. É, e eu vou até assim te perguntar, porque assim, a gente conversa com muita gente, né? Aqui na Zoom, né? Assim, a Zoom é uma empresa nova, mas apesar disso a gente já tem feito muita coisa legal. E aí eu converso com algumas pessoas para entender, vamos dizer, um pouco do comportamento, como que é a experiência das pessoas dentro da sua jornada de saúde. E assim, aí, pô, a pessoa fala, fui no médico, beleza. Aí fui no médico, ele me pediu uns exames, aí eu fiz alguns, aí depois, putz, eu perdi o pedido médico, aí eu não fiz os outros, aí, putz, aí eu não quis mais voltar também, já não tinha feito, aí eu vi uns que estavam ali, pô, tava tudo mais ou menos, mas dentro da ótica de uma que não é uma pessoa da saúde, né? Uhum. Então, assim, queria que você começasse falando assim, então, por que é importante, né, fazer um check-up? E o que tá dentro, assim? Porque não é só ir lá fazer o exame e ficar por ali, né? O que você entende que, na sua visão, é o melhor caminho ali para o paciente? Que fluxo, vamos dizer assim, ele deveria seguir? Olha, a questão do check-up, ela. Assim, a gente não tem uma coisa estabelecida que valha para todo mundo. Porque a medicina, ela realmente. A gente tem os conceitos básicos gerais, as premissas básicas, porém, a gente precisa olhar em primeiro lugar o indivíduo, né? E depende muito da população para a qual a gente está se dirigindo, tá? O que é preciso fazer de check-up? Primeira coisa, cuidar da saúde é um valor que a gente tem perdido nas últimas décadas e que precisa acontecer não só desde a infância, mas desde o período pré-concepcional, na minha visão, tá? E quando a gente avança, passa o tempo acumulando maus hábitos de vida, a gente vai vendo um aumento na incidência de uma série de doenças crônicas que são responsáveis pelas principais causas de morte e de custo de saúde, né? Que são as doenças coronarianas, os AVCs, câncer e tudo mais. Se a gente está falando de pessoas ali entre, vamos lá, 20 e 39 anos, sem comorbidade, sem, a princípio, um fator de risco, o que seria um check-up para mim é você ter uma consulta médica bem feita, onde o médico vai acessar as informações da vida desse paciente, histórico familiar, fatores de exposição, e aí estratificar risco e ver o que é preciso fazer de exame físico dirigido para aquele indivíduo. Se a gente vai entrar ali para a população acima dos 40 anos, aí a coisa é um pouco diferente, né? A gente já assume que ali começa a haver um aumento no risco cardiovascular, começa a haver também um aumento de dislipidemias, alterações em glicose, e aí a gente já tem exames que precisam estar ali dentro de uma rotina mais fixa, talvez anual, às vezes a cada 2 anos, dependendo também do estilo de vida do paciente. Mas se eu estou falando de um jovem de 20 anos com obesidade que fuma, a conversa já é outra. Tá? No cenário de Luanda, por exemplo, quando eu estava atendendo, a população que eu via com esse comportamento já era uma população ali acima dos 40 anos, às vezes acima dos 50 anos, normalmente com histórico de vida profissional bastante intenso, alto nível de estresse, muitos fora de casa, longe das famílias, com uma rotina de estresse extremamente elevada durante a semana e nos finais de semana com pouca atividade física, né? Ou fazer aquele futebol do final de semana regado a bebida alcoólica e churrasco. Então, um empilhamento de fatores de risco. E na hora que você faz um exame, que normalmente, né, eram exames que não tinham nenhuma consulta clínica antes, era um padrão, às vezes um padrão de empresa. Contrata aquele check-upzão, um check-up bom, inclui ali um teste ergométrico, inclui um ecocardiograma, mas no final das contas, com exames laboratoriais ok, muitas vezes isso dava para o paciente uma falsa sensação de que estava tudo bem, quando não estava, porque os fatores de risco estavam lá e a gente perdia ali a oportunidade de intervir antes que a doença estivesse instalada. Ou a gente tinha um paciente num momento já de doença metabólica, uma dislipidemia, por exemplo,
e que não entendia a importância de iniciar um tratamento que fosse realmente eficaz e como aquele tratamento iria impactar na sua vida dali a 5, 10 anos, 20 anos. Então, basicamente, essa era a realidade daquele momento, para mim. Sim. E só aqui eu gosto de brincar aqui que eu vou apertando a tecla SAP aqui ao longo do episódio. Dislipidemia. Falei errado? Não. Muito bem. O que é? São alterações basicamente nos valores de colesterol, tá? Um aumento no colesterol total, basicamente às custas de um LDL colesterol, que é um colesterol ruim. E ali naquele pacote, a gente hoje já caracteriza até a própria molécula do LDL colesterol, a gente dosa outras coisas, tipo a lipoproteínazinha A, que é um reestratificador de risco cardiovascular. Mas temos ali dentro desse componente também triglicérides, temos VLDL, que são moléculas que aumentam o risco cardiovascular, que são moléculas diretamente relacionadas ao desenvolvimento de doença aterosclerótica. E tem, claro, o HDL colesterol, que é um colesterol bom. Um conceito, por exemplo, que está muito claro para a gente, especialmente a partir de estudos feitos de segmento e comparação de risco, de mortalidade nos pacientes ao longo do tempo, não se aceita mais a ideia de que ter um HDL colesterol, que é o colesterol bom alto, protege dos riscos atribuíveis a um LDL colesterol também elevado. Sim. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E ter isso muito claro, assim, para o paciente, de que há tratamentos efetivos e com estudos que demonstram que o seu controle determinam uma redução muito significativa na incidência de doenças cardiovasculares, na incidência de demência e inclusive, assim, em mortes relacionadas a essas causas. É muito interessante. Então, assim, é importante fazermos o monitoramento, né? Acho que, assim, Total. Mesmo que talvez com uma frequência menor para os mais jovens, saudáveis, etc. Mas, assim, é importante você sentar ali, porque, assim, pelo que entendo, acho que o quanto antes você descobrir alguma coisa, por exemplo, e aí você pode, de repente, seu LDL está um pouco mais elevado, aí você pode ter essa função, meu HDL também tá bom, mas, pô, meu LDL é mais fácil de intervir, certo? Com toda certeza. Assim, até no ano passado saíram algumas publicações de grandes sociedades médicas no mundo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association também, a Sociedade Europeia de Cardiologia, redesenhando o tratamento das dislipidemias. Então, uma coisa que mudou muito é a estratificação de risco do paciente, ou seja, é diferente eu pegar um paciente de 20 anos com um LDL de 120, ou seja, nesse paciente, eu posso ter a opção, se ele não tem nenhum risco associado, não tem nenhuma comorbidade, eu posso dar a ele a chance de melhorar esse colesterol com algumas medidas de estilo de vida, apesar de a gente saber que o colesterol não é um tão bom respondedor assim a essas mudanças. Mas a gente pode ali dar um tempo, observar, sabendo que hoje a meta é ali em torno dos 100 miligramas por decilitro. Se eu estou falando de um paciente com a mesma idade com diabetes, ou um paciente com a mesma idade que é hipertenso, a minha meta, o meu alvo, baixa, tá? E conforme o risco desse paciente, se muito alto risco, risco moderado, risco baixo, a gente tem esses alvos diferentes e propostas terapêuticas, propostas de intervenção também bastante diferentes. Mas o que a gente também precisa ter em mente é que um paciente jovem, ele tem uma expectativa de vida alta, perfeito? E o tempo de exposição ao colesterol alto ao longo da vida dele, para mim também é determinante lá na frente. Ou seja, eu tenho uma pessoa que vai viver 30 anos com colesterol de 130. Tem diferença na incidência de doenças. Então, eu posso dar para esse jovem a chance inicial de manejar de formas sem necessariamente usar remédio, mas eu não posso perder o timing também para dar a ele a chance de reduzir o tempo de exposição a uma molécula
que tem uma correlação realmente muito bem estabelecida com as principais causas de mortalidade que a gente tem. Entendi.